contrato da Floresta das Sombras. No coração da Floresta das Sombras, uma antiga maldição ameaçava a pequena vila de Verdínia. As pessoas viviam aterrorizadas, temendo sair de casa ao cair a noite. Pois contos antigos falavam de criaturas sombrias que espreitavam entre as árvores, levando aqueles que se aventuravam para além da segurança das tochas. Era uma manhã fria de outono, quando Geralt de Rivia, o Lobo Branco, chegou à vila. A névoa rastejava pelos campos, enrolando-se em torno das casas, criando um cenário que parecia saído de um sonho nebuloso. As folhas douradas e alaranjadas caíam suavemente das árvores, cobrindo o chão como um tapete macio, abafando os passos do bruxo, enquanto ele caminhava até a taverna local. Ao entrar, foi recebido por olhares de desconfiança, mas isso não era novidade para ele. Com seu cabelo branco como a neve, olhos de gato e o ar de mistério que o cercava, Geralt já estava acostumado com as reações das pessoas. Ele se aproximou do balcão e pediu uma cerveja. O taverneiro, um homem corpulento com barba desgrenhada, hesitou por um momento antes de servir a bebida. "O que te traz a Verdínia, bruxo?" perguntou o homem, enquanto enxugava as mãos em um pano sujo. Geralt bebeu um gole da cerveja antes de responder, sentindo o gosto amargo e refrescante descer pela garganta. "Ouvi dizer que vocês têm um problema na floresta", respondeu ele, observando as expressões dos presentes. Alguns desviaram o olhar, enquanto outros sussurravam entre si. O taverneiro suspirou, apoiando-se no balcão. "É verdade, algo espreita nas sombras. Não sabemos o que é, mas as crianças..." Ele fez uma pausa, engolindo seco. 3 crianças desapareceram nas últimas semanas. Nunca encontramos os seus corpos. Apenas um silêncio mortal na floresta. Geralt assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Ele já enfrentara criaturas e maldições de todos os tipos, mas cada contrato era único, com seus próprios mistérios e perigos. "Alguém já viu a criatura?" perguntou, querendo mais detalhes. "Não exatamente." A voz veio de um ancião sentado perto da lareira. Seu rosto estava enrugado pelo tempo, mas seus olhos brilhavam com a sabedoria dos anos. "Mas há quem diga que viu sombras dançando entre as árvores e ouviu risos estranhos, como de crianças brincando. As lendas falam de um espírito antigo, algo que foi despertado pela desgraça." Geralt ficou em silêncio por um momento, ponderando. Lendas muitas vezes continham um grão de verdade, mas era preciso separar o mito da realidade. Ele decidiu aceitar o contrato e investigar o que realmente estava acontecendo naquela floresta. No dia seguinte, Geralt seguiu para a Floresta das Sombras. O vento soprava suavemente, carregando o aroma das folhas e da terra úmida. Apesar da tranquilidade aparente, havia algo inquietante no ar, como se a própria floresta estivesse observando seus passos. Ele ativou seus sentidos de bruxo, aguçando a visão e a audição para captar qualquer sinal de perigo. Ele seguiu os instintos e os sinais sutis no ambiente, percebendo que a floresta parecia mais densa e escura do que deveria. Após algumas horas de busca, Geralt encontrou um círculo de pedras antigas cobertas de musgo, no meio da floresta. No centro, havia uma árvore retorcida, com galhos que se assemelhavam a mãos tentando alcançar o céu. Ele se aproximou, sentindo uma presença mágica forte naquele lugar. De repente, o ar esfriou e uma névoa densa envolveu a clareira. Das sombras surgiram figuras espectrais de crianças, flutuando no ar com sorrisos inocentes e olhos vazios.
Seus risos ecoaram pela floresta, mas havia algo terrivelmente errado neles. Geralt se preparou para o combate, empunhando sua espada de prata. As crianças espectrais começaram a girar ao redor dele, cada vez mais rápido, criando uma tempestade de risos e choro. Ele sabia que precisava descobrir a fonte do poder delas, o que as mantinha presas entre o mundo dos vivos e dos mortos. Lembrando-se das lendas, Geralt olhou para a árvore no centro do círculo. Era uma árvore velha, marcada por runas antigas e gravuras que ele reconheceu como uma forma de proteção ou prisão. Ele se aproximou e, ao tocar a casca áspera, sentiu a magia pulsar através dela. As crianças se tornaram mais agressivas, tentando afastá-lo, mas Geralt era teimoso. Ele usou Igni para incendiar as runas, rompendo o selo que as mantinha lá. Um grito agudo ecoou pela clareira quando as figuras espectrais desapareceram, liberadas de uma prisão. A névoa se dissipou e o calor voltou ao ar. Geralt ficou por um momento observando a clareira agora pacífica. A árvore, embora queimada, parecia menos ameaçadora. Ele sabia que as almas das crianças finalmente descansariam em paz, livres da maldição que as prendia. Quando voltou a Verdínia, a vila já parecia diferente. O peso que pairava sobre o lugar havia se levantado, e as pessoas, embora ainda de luto pelas perdas, mostravam sinais de esperança. O taverneiro agradeceu com sinceridade, oferecendo-lhe uma recompensa que Geralt aceitou sem cerimônia, antes de seguir seu caminho para o próximo contrato. Atravessando os campos novamente, ele ouviu os primeiros cantos dos pássaros anunciando o amanhecer. O lobo branco continuava sua jornada, levando consigo as memórias de mais um contrato cumprido. Em um mundo onde o sobrenatural e o humano se encontram constantemente, entrelaçados pelos mistérios antigos e perigos ocultos. E assim, Geralt de Rivia seguiu adiante, com a floresta tranquila atrás dele e novos desafios à frente, como sempre acontecia em sua longa e solitária vida de bruxo. A presa do uivador. O céu estava tingido de cinza enquanto as nuvens pesadas se amontoavam, refletindo a melancolia da terra abaixo. O outono tinha chegado ao Velen, e as árvores desnudas balançavam ao vento frio, sussurrando segredos antigos. Na distância, o som de cascos de cavalo ecoava pelas trilhas lamacentas. Era Geralt de Rivia, o famoso bruxo, montado em sua égua de confiança, carpeado. Geralt havia sido convocado ao feudo de um nobre local, um homem chamado Barão Almeric, conhecido por sua riqueza e crueldade. As terras do barão eram vastas, mas seu domínio sobre elas era mantido mais pela força do que pelo respeito. Ao chegar à entrada da mansão, Geralt foi recebido por 2 guardas, que o conduziram silenciosamente até o interior do castelo. O cheiro de carne assada e vinho barato preenchia o ar, mas não havia conforto no ambiente. Havia algo sombrio nas paredes de pedra, como se as sombras ali tivessem vida própria. O barão o aguardava no salão principal, sentado em uma grande cadeira de carvalho.
Ele era um homem corpulento, de rosto vermelho e os olhos sempre desconfiados. Ao lado dele, uma mulher de pele pálida e olhos arregalados. O medo transparecia em cada movimento dela. "Você é o bruxo?" perguntou o barão sem rodeios. "Geralt de Rivia", respondeu ele, de maneira igualmente direta. "Preciso de seus serviços. Minha filha, Calanthe, foi levada por um monstro. Um uvaidor, segundo dizem os camponeses." Geralt franziu a testa. Já ouvira falar desses seres antes. Os uivadores eram criaturas raras, uma espécie de lobisomem muito antiga, mais selvagem e perigosa que os comuns. Mais do que simples feras, eram guardiões de florestas antigas. Quase sempre havia uma maldição por trás de sua existência. "E onde foi vista pela última vez?" Geralt perguntou. "Na Floresta Negra, a leste daqui", respondeu o barão, apertando os punhos. "Os guardas que enviei voltaram mortos, dilacerados como carne de porco. Você deve trazê-la de volta, viva, seja qual for o preço." Geralt acenou com a cabeça. Já lidara com criaturas como essa antes. Não era o tipo de trabalho que ele gostava, mas também não era algo que pudesse recusar. Ele sempre cumpria seus contratos. A Floresta Negra fazia jus ao nome. Mesmo durante o dia, pouco da luz solar penetrava entre as copas das árvores densamente entrelaçadas. O ar era espesso, quase sufocante, carregado de umidade e o aroma de folhas em decomposição. Geralt desceu do carpeado e prosseguiu a pé. Ele logo encontrou sinais da criatura. Pegadas de lobo, mas maiores e mais profundas, e árvores com marcas de garras, profundas o bastante para rasgar carne e osso. Enquanto caminhava mais adentro, ele começou a ouvir o som que os aldeões temiam. Um uivo longo, lamurioso, que parecia ecoar por todos os lados. E ainda assim vinha de algum lugar. O uivo do uivador. O bruxo não hesitou. Puxou sua espada de prata e seguiu o som. Seus sentidos de bruxo agudos captando cada movimento da floresta. Finalmente, Geralt chegou em uma clareira. No centro, um grande círculo de pedras antigas, cobertas de musgos. E ali, em meio às pedras, viu a criatura. Ela era imensa, maior do que um homem comum, com olhos vermelhos como carvões em brasa. Sua pele era cinza e os músculos moviam-se sob ela, como cordas de aço. Perto dela, amarrada a uma das pedras, estava Calanthe. Ela estava viva, mas claramente aterrorizada, com lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. O uivador notou a presença de Geralt, virando-se lentamente, mostrando dentes afiados como adagas. Um grunhido baixo reverou em seu peito, e seus olhos fixaram-se no bruxo. Geralt ergueu sua espada, sentindo a familiar sensação de adrenalina correr em suas veias. Ele conhecia os padrões de ataque dessa criatura. Elas eram rápidas e fortes, mas também eram criaturas de instinto, guiadas pela raiva e pela fome. Tudo dependia de não cometer um erro, de não subestimar o inimigo. Com um salto, o uivador avançou, suas garras estendidas para arrancar a vida do bruxo. Geralt desviou para o lado, movendo-se com a agilidade que seus treinamentos de poções lhe proporcionavam. Ele contra-atacou, cortando o flanco da besta com sua espada de prata. O uivador uivou de dor, mas isso só pareceu enfurecê-lo mais. O combate continuou,
um feroz vai-vem de ataques de esquinas. Geralt sabia que não podia se dar ao luxo de uma luta longa. A fera era irresistente e sua força era avassaladora. Ele precisava de uma vantagem. Seus olhos se fixaram nas pedras ao redor. Elas não estavam ali por acaso. Havia algo de ritualístico naquele lugar. Talvez, só talvez, pudesse usar isso ao seu favor. Enquanto evitava outro ataque, Geralt recuou deliberadamente para perto de uma das pedras. Com um movimento rápido, ele jogou uma bomba de fumaça no chão, obscurecendo a visão do Uivador. Geralt aproveitou a distração e correu em direção a Calanthe, cortando as cordas que as mantinha presa. "Corra!" ele ordenou, empurrando-a para a borda da clareira. Calanthe hesitou por um segundo, mas logo obedeceu, correndo tão rápido quanto suas pernas permitiam. O Uivador, percebendo a fuga de sua presa, soltou um uivo que reverberou pela floresta e se lançou atrás dela. Geralt sabia que não podia deixar a criatura fugir. Se ela se escondesse na floresta, poderia ser impossível encontrá-la novamente. E mais importante, poderia alcançar a jovem antes que ela conseguisse fugir. Geralt usou o sinal de arte, liberando uma onda de choque que lançou o Uivador contra as pedras. A criatura colidiu com força, mas em vez de se levantar imediatamente, ela ficou paralisada. Geralt percebeu que as pedras ao redor estavam reagindo, brilhando com uma luz fraca. O círculo era de fato um lugar de poder. O Uivador estava preso por algo antigo, talvez uma maldição ou um feitiço ligado àquelas pedras. Aproveitando-se da situação, Geralt não perdeu tempo. Com um salto preciso, ele cravou sua espada de prata no coração da besta. O Uivador soltou um último uivo, que foi ficando mais baixo até silenciar completamente. Com um espasmo final, a criatura caiu, morta. Geralt retirou a espada, ofegante, observando a transformação que se seguiu. O corpo do Uivador começou a se contorcer e encolher. Em poucos momentos, a fera se transformou em um homem. Um velho com olhos sem vida, olhando para o nada. A maldição havia sido quebrada. Ao longe, Geralt ouviu passos. Calanthe voltava, trêmula, mas aliviada ao ver que o bruxo estava vivo. "Ele era homem", disse ela, a voz cheia de horror e tristeza. "Sim", respondeu Geralt, limpando o sangue da espada. "Alguém que provavelmente foi amaldiçoado. Acontece mais vezes do que deveria." Ela assentiu, ainda chocada. "E agora? O que faremos com ele?" "Voltaremos para o seu pai", disse Geralt. "Ele está esperando." O retorno ao feudo do barão foi silencioso. Calanthe estava claramente abalada pela experiência, mas Geralt sabia que ela estava segura agora. O barão, Almeric, os recebeu com uma mistura de alívio e preocupação. Ele abraçou a filha, mas seus olhos logo se voltaram para Geralt, buscando a confirmação de que a criatura que havia ameaçado sua família agora estava morta. "Está feito", disse Geralt. "O Uivador era um homem amaldiçoado. A maldição foi quebrada quando ele morreu." O barão assentiu, e um brilho de satisfação cruzou seu rosto. Ele retirou uma bolsa pesada de seu cinto e a entregou ao bruxo. "Aqui está sua recompensa, como prometido." Geralt pegou a bolsa, mas antes que pudesse partir,
Calanthe segurou sua mão. Obrigada, bruxo. Você salvou minha vida. Geralt a olhou com os olhos e assentiu. Ele sabia que não precisava dizer nada. Já vira o suficiente para entender que as palavras de conforto muitas vezes eram desnecessárias. Enquanto montava no carpeado e deixava o feudo para trás, o bruxo refletiu sobre o contrato. Mais uma maldição desfeita, mais um monstro morto e mais uma vida salva. Mas, como sempre, a linha entre o homem e a besta era tênue. Ele sabia que o trabalho de um bruxo nunca terminava, mas também sabia que, no fim, ele não era o herói que os contos faziam parecer. Ele era apenas um homem, com uma espada de prata e um contrato para cumprir. E amanhã haveria outro monstro, outra luta e outra história para ser contada. Mas por enquanto, Geralt de Rivia seguiu em frente, deixando o passado para trás, como o vento que varre as folhas caídas pelo chão.